no texto bíblico que está em Mateus, no capítulo 25. Aliás, capítulo 24, né? A partir do versículo 36. Nós lemos no início do culto, verso 45 ao 51. Eu quero falar com você, continuar falando sobre a necessidade que temos de sermos vigilantes. E vigilantes por que motivo? O Senhor está às portas, sua vinda está cada dia mais próxima. E qual deve ser a nossa postura na espera da sua vinda? Muito bem, o texto bíblico de Mateus, capítulo 24, verso 36, diz assim: quanto ao dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, repita aí o verso 39, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e levou todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo na moinho, será levada uma e deixada a outra. Portanto, vigiai, repita, portanto, vigiai, porque não sabeis a que horas há de vir o vosso Senhor. Entendei, pois, isto: se o pai de família soubesse a que horas viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, estai vós também atentos, porque o Filho do Homem virá na hora em que não esperais. Mais uma vez, verso 44. Por isso estai vós também atentos, porque o Filho do Homem virá na hora em que não esperais. Meu Pai, tenha misericórdia de nós, nos abençoe, nos dê a graça, Senhor, de entendermos mais um pouco da Tua palavra e que o Senhor nos ajude a aplicar em nossos corações. Em nome de Jesus, amém e amém. Muito bem, como você já sabe, o texto de capítulo 24, no verso 15 até o verso 28, fala sobre a grande tribulação, as coisas que acontecerão antes da vinda do Senhor. O versículo 29 até basicamente aí o verso 35 falam sobre as coisas que acontecerão antes, durante e o seu fim, sobre o julgamento, e depois o Senhor Jesus continua falando sobre as coisas que hão de acontecer antes da sua vinda. Eu quero aqui observar com você o trecho que fala exatamente o verso 37, como foi nos dias de Noé. Aí ele dá as características dos dias de Noé. Nesse trecho que acabamos de ler, ele tem duas mensagens. A primeira é a mensagem falando sobre os que não creem. Eles estão aqui listados na figura daqueles que não creram no dilúvio, não creram que Deus destruiria, não creram na ação de Deus, e o qual aconteceu e sobreveio sobre o mundo, e o homem se entregou ao seu próprio caminho, ao ponto do Senhor destruir toda a terra. Esses não perceberam. O versículo 37, então, como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Verso 39 diz: e não o perceberam. Quem que não percebeu? As pessoas da época. Quanto tempo elas tiveram para perceber? Quanto tempo, irmãos? Eu já fiz a correção, né? Domingo passado falei 20 anos. Foram 100 anos. Foram 100 anos.
Quando você perguntar assim, meu Deus, coisa horrível, coisa pesada, Deus destruiu a terra toda, sobrou só uma família. Meu irmão, você tem que se lembrar dos 100 anos que eles viram Noé construir a arca. Os 100 anos. 100 anos se propagou a mensagem de que um homem estava construindo um maior barco que alguém já construiu. Maior barco que alguém já construiu e sozinho, com somente sua família. Você talvez assistiu o último filme que fizeram sobre Noé, não se aproveita quase nada daquele filme. Eu estou dizendo quase nada, tirando as partes do texto que está certo, do texto bíblico. O restante é tudo conversa. Aliás, uma informação, cuidado com os filmes que você assiste, porque pelo menos sobre as histórias bíblicas, a grande maioria é constituída de livros não inspirados, cópias que têm versões a respeito. Como, por exemplo, quando vai narrar coisas sobre a infância de Jesus, tudo retirado de textos que não são inspirados por Deus, e alguém assiste pode achar que é. Pode achar que aquilo lá é algo genuíno. Você deve ficar com a Bíblia, viu, irmãos? Muito legal assistir um filme, é muito bom e tal, entretenimento, mas é a Bíblia que é infalível. É a Bíblia que vai edificar a sua vida. Tenha o seu momento de lazer, mas passe tudo que você assiste pelo que a Escritura diz. Muito bem. Então, nesse texto, Jesus está falando sobre os que não acreditaram, eles não perceberam, e não o perceberam. Não perceberam o quê? Tudo que Deus estava fazendo através de Noé. Depois, o Senhor continua, agora ele está dando a segunda mensagem nesse trecho. Ele está falando para os crentes, para os discípulos. O que ele está dizendo? Ele ainda fala sobre a primeira mensagem, o versículo 40 e 41. Um será levado, o outro será deixado. Verso 42, ele diz, portanto, vigiai, porque não sabeis que hora há de vir o vosso Senhor. Ele está falando agora com os discípulos. Então presta atenção, ó. Existe uma mensagem para Noé e a mensagem sobre os que se perderam. Quem representa o Noé que foi salvo? A igreja, os crentes, os que são convertidos, os que creem na palavra do Senhor. E aí Jesus vai listar aqui algumas coisas muito importantes. Verso 42. Portanto, vigiai, porque não sabeis que hora há de vir o vosso Senhor. O que significa a palavra vigiar? Agrupineo, do grego, no texto, exatamente aqui, no texto de Mateus, a palavra grega para vigiar, o seu sinônimo é estar acordado, permanecer acordado, vigiar. Literalmente, ninguém pode ser o vigia de um local se estiver dormindo, não é isso? Então, preste bem atenção, e até eu quero aproveitar para deixar claro aqui isso, né? O pastor, eu prego por série de mensagens, a maioria das mensagens. Isso não é ruim. Pelo contrário, se você deseja aprender da Escritura, não dá para ter novidade toda hora desconectada do contexto da Escritura. Se eu fosse aqui observar versículo a versículo, nós precisaríamos de cada culto pelo menos 2 horas. Se o texto fosse longo. Por que precisaríamos de tudo isso? Porque a interpretação da Escritura requer esse tempo de dedicação, visando entender o contexto, quem está falando, para quem está falando, quando estava falando, que época, que circunstância, e é claro, para quem foi escrito, por que foi escrito. São muitas as perguntas. São as 4 principais que eu acabei de listar. Então, nós entendemos pela Escritura Sagrada
que o que faz a diferença na nossa vida é a palavra de Deus. Não é o pregador relevante, mas a palavra do Senhor que é relevante. Não é eu pregando, mas é todo aquele que professa a palavra de Deus, e a palavra de Deus é que vai fazer diferença aí no seu coração. Eu posso alcançar os seus ouvidos com a minha voz. A palavra de Deus, ela vai no profundo da sua alma e lá gera a estrutura que Deus deseja. Diga amém, eu recebo. Então, nós precisamos do zelo para com a Escritura, e o zelo é entender o que Jesus estava dizendo. Senão, vai acontecer o contrário. A pessoa vai dormir porque ela acha que está tudo bem, está tudo certo. Então ela relaxa e o sono vem. Pastor, não é para relaxar não, eu estou falando sobre a mão no arado, sobre o fazer a vontade do Senhor. Rapidinho aqui, irmão, só para você compreender um pouco mais do que eu estou falando. Se nós observarmos, e é claro, eu vou só terminar aqui o que eu estou falando, só para confirmar, senão eu vou já me adiantar demais. Mas o versículo 42, então, é uma palavra para os crentes, para os discípulos que estavam ouvindo. E aí o verso 43 diz o quê? Entendei, pois, isto: se o pai de família soubesse que horas viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. O ladrão ia chegar e ia encontrar quem? O pai de família acordado. Pronto. Normalmente a pessoa parte, né? Vai embora. Pelo menos era para ser assim. Mas se está tudo entregue, então o ladrão vem e faz. O alvo de Jesus aqui, usando esse exemplo, é o quê? É dizer que se uma pessoa tem por importante sua casa, ela sabe que o ladrão vai vir, ela vai ficar atenta e vai cuidar do que é seu. Aí veja o final da mensagem, verso 43. Por isso, estai vós também atentos. Veja como é a mensagem para os discípulos. Por isso, estai vós também atentos, porque o Filho do Homem virá na hora em que não esperais. Entenda aí, os crentes estarão vivendo um momento que eles não esperavam, que ele viria, e ele vai vir. Ele vai vir. Na história da igreja, entre aspas, né, porque as pessoas eram crentes, mas estavam fora do contexto bíblico, já foi marcada a vinda de Jesus várias vezes na história. E ele não veio, e não viria mesmo. Por quê? Porque ninguém sabe. Qualquer um que aparecer marcando a data, só basta ler esse texto, e você sabe que é um profeta, falso profeta. Mas infelizmente há quem não leva em consideração a Escritura e ouve o falso profeta. E na história dos cristãos já houve várias pessoas que marcaram a vinda de Jesus. Aí Jesus, então, irmãos, eu não vou falar sobre isso hoje, mas eu quero deixar para você aqui a mensagem que Jesus está passando para os discípulos. A partir do verso 45, ele conta a parábola dos dois servos. Em outras palavras, Jesus disse para os discípulos assim: vocês estejam atentos, deixa eu mostrar para vocês o que vocês têm que prestar atenção. Aí ele conta a parábola dos servos. Só que ele não para por aí. Ele continua no capítulo 25, contando a parábola das virgens. Ele já parou? Não. Ele continua. A partir do verso 14, a parábola dos talentos. E aí, ele finaliza o assunto no verso 31 do capítulo 25. Qual é o título aí? A vida eterna e o castigo eterno. Sabe o que é que Jesus está dizendo aqui para os discípulos? Ele está chacoalhando os discípulos, dizendo: esse assunto aqui é muito importante.
Esse assunto aqui é um assunto principal. Jesus conta 3 parábolas, fora a parábola do verso 43, que é uma parábola, e dá um exemplo sobre o homem que, se soubesse que o ladrão viria, vigiaria para que não o arrombassem. Então Jesus está aqui como que dizendo, conforme ele tem em outros trechos, em verdade vos digo. Isso era uma fala dizendo assim: abram os olhos de vocês, vocês podem até esquecer as outras coisas, mas isso aqui que eu vou falar agora, não pode, não pode. Quais as outras coisas que podia até esquecer? As curas, né? As curas, os milagres, podia até esquecer isso, mas as orientações que Jesus estava proferindo em determinados momentos. Pastor, o que é isso? Esquecer os milagres? Pode esquecer nada, pastor. Irmão, você está entendendo, filho? Ninguém vive da emoção de um milagre, mas você vive da palavra de Deus, que gerou em você transformação. É isso que eu estou falando. Então, o texto, Jesus está dizendo claramente, esse assunto da minha vinda, da vinda do Senhor, esse assunto é um assunto principal, não esqueçam. Então quero já pegar você pelo pé, você que talvez está aqui hoje e está agoniado porque estava querendo saber de outros assuntos, seu coração tem um monte de pergunta sobre uma série de coisas que você está passando. Meu irmão, relaxa aí e ouve a palavra do Senhor, porque talvez, e acredito plenamente, você tem perguntas que não são importantes agora e o Senhor quer falar outras coisas com você, e elas vão sanar todas as outras coisas que você tem passado. O que você precisa, já digo logo, você precisa do Senhor, e o Senhor é que entra na sua vida e põe ordem. No decorrer do tempo, até um jovem aqui da igreja pedi ajuda dele, né, porque ele me fez uma pergunta e eu achei interessante. Falava sobre, a pergunta dizia respeito a séries de mensagens que eu prego. E aí eu fiz uma pergunta também para ele e tal, e pedi um auxílio também no que diz respeito à compreensão. E eu quero agora falar com você sobre isso. As séries de mensagens que eu prego, pelo menos até aqui, é uma única forma que eu tenho encontrado de estudar um assunto buscando ir a fundo na Escritura. Por quê? Se você agora procurar mensagens impactantes, você vai encontrar mensagens de todo jeito. Mensagens que têm frase de efeito do começo ao fim. E mensagens que vão mostrar o que diz o texto, buscando extrair o que o texto diz, segundo o que Jesus estava ensinando genuinamente. Qual das duas mensagens nós vamos ficar? E aí eu quero dar um alerta para você e voltar no assunto que eu falei outro dia. Meus irmãos, mensagem que busca estudar profundamente, ela provavelmente será a menos procurada por muitas pessoas. Por quê? Porque nós estamos sendo acostumados. Por exemplo, você entra aí agora num canal de vídeos, num lugar onde tem só vídeo na internet, e o que mais as pessoas gastam tempo atualmente, se você for buscar estudar sobre isso, são nos chamados cortes, pequenos trechos. Eu não estou reprovando isso, você tem toda a liberdade de ser um momento de lazer, você vê coisas rapidamente, é uma forma de gastar tempo de forma mais satisfatória na visão de quem está ali desfrutando, mas há muitos que estão deixando de fazer coisas essenciais para ficar somente vendo coisas interessantes rapidamente, engraçadas, não é? Coisas engraçadas, então, tem gente que não para de ver, fica ali, quando menos espera, passou 2 horas. E o tempo está passando e a pessoa está muitas vezes deixando de fazer coisas necessárias. E está sendo gerado no coração dessa pessoa uma sensação de que ela tem que ter sabor no que ela está ouvindo e vendo toda hora. Ela está aqui vendo, eu não sei se você lembra disso, mas quando surgiu a TV com controle remoto, quem lembra disso aí? Pessoal das antigas, né?
Eu era o controle remoto lá da minha sala, da sala lá de casa. Quem era o controle remoto? Era o mais novo dos homens. Alguém aqui era controle remoto da sua casa também? Como é que era o controle remoto? Seu pai ficava sentado, né? Rapaz, a garotada aí de hoje, rapaz, que conversa é essa? Hein? Irmão, nós estamos caminhando já para um negócio que já tem gente falando que você não vai mais usar celular. Quem aqui já ouviu sobre isso? Quem já ouviu? O celular vai estar implantado num chip na sua cabeça. Quem aqui ouviu? Você já pensou? Você está aqui, aí eu vou ligar para fulano. Fulano? É isso que está sendo dito já. E antes que você pense que isso é loucura, dá uma olhada em eventos que as pessoas estão cada um com o celular na mão filmando. A pessoa está filmando ali numa qualidade de imagem que se há 30 anos alguém visse essa imagem ia dizer, não é verdade. Isso foi uma montagem, isso aí é um filme de ficção. É verdade ou não é? Quem diria isso, irmãos? Pois é, isso já está em andamento, porque já foi implantado o primeiro chip na cabeça de uma pessoa, eu acho que há 3 semanas atrás. Eu acredito que você deve ter ouvido falar já. Por enquanto ainda é para fins medicinais, mas isso é um pedaço, um passo rumo a isso que eu acabei de dizer. Então estou citando isso para você, cada vez mais as pessoas, e aí eu citei essa questão de quem era o controle remoto da sua casa. Meu pai, sentado, tinha só 4 canais, 5, né? O resto a gente não conta, que era TV, TVE, TV Brasil, TV, só coisa que não tinha nada de atrativo. Mas tinha sempre 4 canais, não é isso? Aí meu pai dizia, põe ali, menino, no canal tal. Aí eu ia lá e apertava. Não, muda esse canal aí. Aí melhorou, agora tem um controle remoto, aí você fica lá, tá chato, não, tá legal não, né? Esse é uma maravilha, né? Mas você está entendendo o que eu estou dizendo. Passou um tempo mais, você não quer mais saber de canais de TV. Agora você escolhe o que vai ver no nível maior. Você tem lá 100 e poucos canais na TV a cabo. Eu não sei se você percebeu, mas você, se for fazer uma pesquisa, já tem gente que nem TV a cabo tem mais porque não assiste. Agora nós estamos vivendo um tempo onde a pessoa acessa numa única TV vários meios de assistir filmes, tem aí 7, 10 diferentes até, nunca contei, mas pelo menos há 4, 5 que você não vai conseguir sair de casa tão cedo com o que eles oferecem. Então a coisa está multiplicando cada vez mais. E as pessoas estão cada vez mais selecionando. Porém, meus irmãos, ouvir a palavra de Deus tem que ser da forma que Deus disse. Meu Deus, podia encerrar aqui, a gente já se ajoelhar. Ouvir a palavra de Deus não poderá ser de forma rápida. Diga amém. Ouvir a palavra de Deus não poderá ser de forma rápida. Em outras palavras, estou dizendo, rapaz, o pastor demora muito. Olha, esse estudo aí está muito longo. A pessoa olha para o vídeo e vê lá. Irmãos, eu amo quando eu vou escolher de um pregador que eu ouço e tem lá 2 horas de mensagem. Opa, meu Deus, 2 horas de mensagem. O que ele deve estar falando aqui? E eu mando ver, porque eu quero saber. Semana mesmo eu ouvia um pastor que está na 7ª vez que está fazendo jejum 40 dias. E aí ele falando dos efeitos do jejum na vida dele. Meu Deus! Aí estava chegando ao fim a pregação, eu digo, fala mais, e a pregação ia acabar. 1h30 praticamente. Então, para extrair da Escritura o que Deus tem para dizer, não dá para ser no formato que o mundo está treinando a gente. Quantos estão entendendo aí o que eu estou falando? Diga amém aí, meu irmão. O mundo está treinando você para tudo ser rápido. Se você não gostou, você muda. Se você não gostou, você tira. Se você não gostou, você sai. Não. Se você quer conhecer a Deus,
se você quer ser instruído por Ele, você tem que fazer da forma dEle. E a forma de Deus é que eu cresço na graça e no conhecimento do Senhor. Eu quero relembrar a você que tudo que Deus manifestou em Jesus era para depois manifestar em nós a semelhança dele. Lucas capítulo 2, verso 40. E o menino crescia e se fortalecia no Senhor. Isso foi até quando? De seu nascimento até os 30 anos, quando ele estava pronto e começou o seu ministério. Não será de qualquer jeito o crescimento de cada um de nós. É preciso dedicação. E aí, respondendo, eu estou dizendo para você, você deve amar a Escritura e deve dedicar tempo à Escritura Sagrada, e você deve fazer perguntas à Escritura, e o Espírito Santo que está aí dentro de você vai conduzir você às respostas. E eu acabei de dar um exemplo sobre isso. Jesus está falando sobre vigiar, e ele conta 3 parábolas e finaliza dizendo: vai ter um grande julgamento no final, na direita estará os que são salvos e à esquerda os perdidos. Não podemos deixar de ter outra atitude. E eu quero finalizar a mensagem de hoje pedindo que você abra em Gênesis capítulo 6. Hoje pela manhã eu pedi, eu não vou perguntar se você leu, né? Mas quando eu estava ali para começar, eu digo, eu vou perguntar, né? Não vou perguntar. Mas eu vou deixar só a mensagem para você. Hoje de manhã eu pedi para ler o capítulo 6, o capítulo 5 e o capítulo 6 de Gênesis. Também o capítulo 24, que nós lemos parte dele, de Mateus. Eu quero observar com você aqui o texto, capítulo 6, o verso 5. Nós já lemos o trecho que diz: como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. O próprio Jesus disse que, como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, e veio o dilúvio e levou a todos. E aí agora na íntegra o texto do Gênesis 6, verso 5. Veja como é que estavam. Primeiro verso 1 diz: quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra, e lhe nasceram filhas. Aí houve relacionamento e eles se multiplicaram. E aí verso 5: viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que todas a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. Como é que era? Era má continuamente. Eu quero aqui dar um destaque, mantenha sua Bíblia aberta. Quero dar um destaque aqui. Na quarta-feira eu falava sobre o cumprimento das promessas, e eu disse que a última profecia diz respeito ao conhecimento do Senhor por meio do Evangelho. Que esse conhecimento está aceleradamente acontecendo nesse exato momento. Antes, o que era feito em uma semana da propagação do Evangelho, agora é feito cada vez mais rápido. Cada vez mais rápido. Não há como mensurar a velocidade da informação pró-reino de Deus. E eu digo, nunca houve tanta abertura para o Evangelho como agora, porque antes não podia entrar a pessoa num país, mas agora pode entrar o material via internet e sem ninguém pisar lá ter acesso a tudo. As pessoas lá terem acesso a tudo, e é claro, por meios que Deus providenciará, e eu citei alguns exemplos aqui quarta-feira. Eu quero deixar claro, irmãos, que série de mensagens, a cada pregação ela tem o seu começo, meio e fim, sempre conectando com o entendimento para os ouvintes. Não se preocupe. E se sua mente quiser puxar você para fora, você vai dar uma meia volta, volver aí nela.
Você vai dizer: para aí, e conecte o seu coração. Peça ao Espírito Santo para conectar o seu coração com a palavra do Senhor. O que é que nós estamos fazendo agora? Nós estamos vendo no texto de Gênesis que a maldade estava extrema. Nós já estamos caminhando para a extrema violência, a extrema maldade. Pastor, não creio. E a igreja? Pois é, meu irmão. A igreja é o Noé com a sua família. Preste atenção, porque eu quero fechar agora à noite com a aplicação do que é vigiar sob a ótica de Gênesis 6. Vigiar tem um significado fortíssimo. E eu começo com essa explicação dizendo: a maldade era extrema. Ninguém passou a não ser a família de Noé. Todas as outras milhares de famílias foram reprovadas e estão inclusas nesse texto. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação, veja bem, toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. A imaginação não é nem atitude. O que eles pensam é mal toda hora, todo tempo. Eu fico pensando Noé construindo a arca e um monte de gente passando zombando dele, dizendo que ele era um bobo, que ele era louco. Alguém devia prender esse homem porque ele é um louco. E não só ele, mas também a sua família, porque eles eram maus, extremamente maus. Muito bem, o versículo 6: então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e isso lhe pesou no coração. Você sabe que Deus não se arrepende, né? Aqui é um uso de palavras humano atribuído a Deus. Deus já sabia que seria assim. Deus não ficou surpreso com a maldade do homem. Não. Mas um uso de palavras aqui é um uso de palavras humanas atribuídas a Deus, buscando explicar que Deus aqui, ele dá um fim na criação, salvando somente uma família. Disse o Senhor, versículo 7, disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis, as aves dos céus, pois me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Repita: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. São estas as gerações de Noé. Era ele homem justo e íntegro em sua geração. Noé andava com Deus. Veja que a proposta para nós é a mesma: sermos íntegros, sermos justos, sermos pessoas que andam com Deus. E eu preciso ser encontrado como? Vigiando. E aí segue o texto, diz: a terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Viu Deus que a terra estava corrompida, pois todas as pessoas haviam corrompido a sua conduta sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de todos os seres humanos é chegado perante mim, pois a terra está cheia de violência dos homens, e eu os destruirei com a terra. Aí agora, o verso 14, por favor, ouvindo a sua voz, na sua tradução, leia: faze para ti uma arca de madeira de cipreste, farás compartimentos na arca e revestirás de betume por dentro e por fora. Desta maneira a farás. Aí segue as características todas aqui. Verso 22. Assim fez Noé conforme tudo o que Deus lhe mandou. Mais uma vez. Assim fez Noé conforme tudo o que Deus lhe mandou. Meus irmãos, Noé terminou a arca, e quando terminou, Deus disse para ele entrar dentro da arca
e Deus trouxe até a presença dele todos os animais. Nós vamos ler o texto, é só a observação do princípio. E ele entra na arca, a Bíblia diz que Deus faz todos os animais também entrarem, 2 a 2 e até mais de 2 entraram, dependendo do animal. E a Bíblia diz que Deus fechou a porta por fora. Mas isso aconteceu quando? Quando que Deus trouxe o dilúvio? Depois que Noé terminou o trabalho, como era somente 8 pessoas, incluindo as mulheres, durou 100 anos a construção. Preste atenção, vigiar significa manter-se fazendo o que Deus mandou. Então vamos notar se você está na semelhança de Noé. O que é que Deus mandou, meus irmãos, fazermos? Ele mandou constituir a igreja. Ele nos ordenou vivermos em comunhão como igreja. Um determinado pregador um dia me disse assim: olha, a arca de Noé devia feder bastante, porque com tanto animal e somente 8 pessoas para cuidar daquilo tudo, devia ter muito mau cheiro dependendo do período. Mas pergunta se algum deles queria estar fora da arca. E aí você pode pensar que às vezes igreja, porque tem muita gente chegando, tem muita gente às vezes saindo também, e a pessoa chega às vezes toda suja, toda cheia de problemas, defeitos, e às vezes alguns saem também continuando com seus problemas e defeitos, e deixam um rastro de problemas, ou traz o rastro de problema para dentro da igreja. Eu me lembro de uma pessoa que nós acolhemos uma vez, nós fazíamos um trabalho na rua, de madrugada, levando comida e pregando o evangelho para quem morava na rua, lá no Acre, e eu me lembro que uma pessoa se converteu e ele tinha uma ferida na perna, ele tinha muitos problemas, e nós tivemos que reunir a juventude, jovens da juventude, levantar um dinheiro para poder acolher aquele homem, e nós pagamos para ele uma moradia durante um tempo. Tivemos que levar alguém para cuidar dele, porque no hospital ninguém queria cuidar dele, porque ele já era conhecido de entrar e sair, e nós tivemos que fazer um amplo trabalho. Depois ele veio a óbito, ele foi embora para a sua cidade, para o lugar que ele residia, e soubemos que ele morreu logo em seguida. Mas nós cremos, irmãos, que ele morreu salvo, convertido, conforme ele estava, mas deu trabalho, porque o hospital não queria receber, nós não podíamos deixá-lo ali, e nós tivemos que fazer um trabalho dobrado, para dar conta de ir até ele. Ajudamos levando comida durante o dia, auxiliando em tudo que ele precisava. Nós éramos um grupo de jovens de 16, 17, tinha jovem de 14 anos no nosso meio, meu irmão. Claro que esses não tinha que ir só com adulto, né, sair, mas era só menino, só menino. O mais velho eu acho que tinha 20. E nós então fizemos aquilo. Isso é a obra do Senhor. Mas vai despender esforço, vai necessitar de dedicação. Meu irmão, ser aqueles que vão providenciar o meio de salvação, que é a igreja que prega a palavra, que é a igreja que vive. Quando nós sairmos daqui e passarmos por aquela porta, você vai ter contato com pessoas nessa condição, que precisam ser amparadas, precisam ser recebidas, vão precisar talvez que você separe um recurso próprio para ajudar. E nós estamos caminhando para um problema como esse, você sabe. O número de pessoas com problemas está aumentando. E tanto problemas emocionais, psicológicos, como financeiros nós estamos vendo caminhar para aumentar. E quem amparará essas pessoas? Eu digo a você que acima dos homens está o Senhor, que deseja ampará-las com salvação. Porém, tem que manter-se para que essa salvação aconteça, para que o Senhor venha com o juízo. Primeiro a igreja tem que ser igreja.
e tem que permanecer construindo a arca. Meu irmão, se você está pensando de ficar mais em casa, ou tem ficado mais em casa, veio hoje, eu quero dizer para você que isso não é vigiar. Vigiar é pôr a mão na obra que Deus mandou. E eu acredito que não tem um aqui que Deus já não falou algo que está requerendo. Talvez Deus falou com você sobre as crianças lá da sua rua. Talvez Deus falou com você sobre um parente seu que está em depressão e Deus quer usar você. Você tem ouvido da parte do Senhor sobre pessoas ao seu redor e Ele vai te usar para alcançar essas pessoas. Isso é fazer a arca, permanecer na palavra do Senhor. Eu imagino, depois de 50 anos construindo aquela arca, se não tinha crises, Noé de repente não passou por crises, e ele contrariado pelo número excessivo de pessoas contrárias. Talvez você tenha estado assim, porque você olha para um lado e para o outro, não tem ninguém para ajudar, só para cobrar, só para falar, só para dizer coisas contra você, no seu contexto, no seu trabalho, na sua família. Mas eu quero dizer para você que há aqui na Escritura alguém que passou algo superior e conseguiu chegar até o fim. E eu quero dizer para você que você também vai chegar até o fim, mas você tem que entender o que Deus está requerendo de você. Você tem que continuar na palavra do Senhor. Quando lemos o texto de Romanos que diz que aqueles que estão em Cristo não estão mais debaixo de condenação, mas passaram da morte para a vida. Mas é quem está em Cristo. E quem está em Cristo é aquele que tem zelado pela sua vida espiritual, não vivendo a sua própria vida, mas vivendo a vida de Cristo. E para viver a vida de Cristo, meu irmão, você tem que amar como Ele amou. Você precisa ter a responsabilidade que Ele ensinou. Você precisa disso. Pastor, é impossível isso para mim. Meu irmão, se fosse algo impossível de verdade, não é. Porque foi Ele que disse que você pode. Por que que pode? Porque Ele providenciou o caminho. O caminho é Jesus Cristo, meus irmãos. Pastor, é muito difícil, isso tudo que o senhor está falando, muito complexo, é muita coisa. Não, meu irmão, olhe para Jesus. Jesus é o modelo para a sua vida. Leia os evangelhos, se ajoelhe, ore, busque a Deus e peça para Deus ministrar o seu coração. Se você tem estado dando desculpas para Deus, eu não faço por causa disso, eu não faço por causa daquilo, meu irmão, pare, porque quando a Bíblia diz aqui que Deus diz, faze para ti, olha só, faze para ti uma arca, faze para ti, verso 14, uma arca de madeira de cipreste. O Senhor não providenciou a madeira, quem providenciou foi Noé. O Senhor, Ele ordenou que fizesse, as outras coisas vêm depois. Pastor, como é que eu faço para fazer a obra? Meu irmão, decida fazer e Deus vai trazer ao seu coração as respostas, as orientações. Fazer a arca é estar empenhado com a juventude. Meu irmão, nós precisamos estar juntos. Eu não me esqueço. Sempre que eu fui líder de juventude, tinha sempre senhoras ao redor, sempre. E tinha senhoras que não faltavam uma reunião dos jovens. Aí você perguntava por quê? Porque ela vinha trazendo seus filhos, trazendo seus netos e ajudando. E o efeito disso, servem ao Senhor até hoje. Servem ao Senhor até hoje. Mas muitas vezes as pessoas estão sujeitas a dizer, eu não sou mais jovem, eu não preciso me envolver com isso, já tem lá a liderança. Meu irmão, se o Senhor tem falado com você, você precisa pôr a mão na arca. Pôr a mão na arca é fazer a obra de Deus. Talvez você foi convidado para estar ali na recepção. Eu costumo dizer que quem está na recepção é tão importante como eu que estou pregando aqui. Porque talvez lá na porta vai ter, por um sorriso a pessoa vai ficar. Por um abraço a pessoa vai ficar. Eu costumo dizer que aqui
o pregador aqui é tão importante como o pessoal do multimídia que está ali ralando para colocar o texto bíblico com rapidez. E eu falo rápido e sempre estou ministrando, falando coisas muito rápido, eles são ágeis ali em fazer. É um auxílio importantíssimo. O que é que Deus tem te mandado fazer? Uma coisa eu sei, meus irmãos, o Senhor tem ordenado sobre a sua vida, eu tenho certeza disso. De onde eu tiro essa certeza? Porque Deus é maior do que esta pregação hoje aqui. Deus é maior do que tudo que eu já tenho pregado, todas as coisas que temos feito. Deus é muito maior do que isso. Quando eu falo isso, eu estou falando que antes de você vir para cá, Deus já estava aí falando com você. Por isso que eu estou dizendo, é muito maior. Deus já está falando com você, Ele já está incomodando você em muitas coisas, e o alvo dele é que há muito trabalho, e Ele constituiu você como Noé, e você tem uma arca para construir, e é por meio dessa arca que os salvos vão ser salvos. Por isso, meus irmãos, que eu tenho que amar a minha igreja, eu tenho que amar as pessoas, eu preciso amar, eu estou falando como se fosse você, me identificando com você. Se você olha para a igreja e só vê defeito, você está fora da visão, meu irmão. Porque você foi chamado para ser Noé. E Noé constrói, não destrói. Você faz parte da igreja. E a igreja, meus irmãos, quando as pessoas da rua veem a igreja, elas, a partir da conduta das pessoas da igreja, é que elas vão crer ou não. Porque você sabe, por maus testemunhos, tantos já disseram, não creio, olha aqui. E você sabe que às vezes também é só desculpa, a pessoa está até animada que tem mau testemunho para poder não vir, não é? Mas eu creio que ela ficará sem desculpas, porque ela vai olhar para você, vai olhar para o outro aí do seu lado, e vai dizer, Deus verdadeiramente tem se manifestado, porque tem algo diferente na vida desse meu amigo, dessa minha amiga. E ela vai ouvir, eles vão ouvir de você, que é o Senhor na sua vida. Fique de pé no seu lugar, vamos orar. Vigiai. Em resumo, vigiar significa construir a arca. Significa fazer parte da igreja. Significa contribuir para a edificação da igreja, significa somar com o irmão fraco na fé, significa orar uns pelos outros, significa obedecer o que Deus tem ordenado. Feche os seus olhos, vamos orar. Meu Pai, tenha misericórdia de nós. Nós oramos, Pai, pedindo o Teu Espírito agora, Senhor, sobre cada coração que deixou o chamado, que deixou a obra, que não está construindo mais a arca, mas hoje decidiu retomar a construção. Pai, eu te peço, Senhor, a tua mão poderosa quebrando este coração. Abençoe, meu Pai, abençoe, Senhor, estende a tua mão, Senhor, restabelece o ânimo, a força, a ousadia, renova, Senhor, o ânimo